É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de novembro de 2024, são 11 horas da manhã aqui em Kiev, 6 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando o vídeo um pouco mais cedo hoje, porque eu estou preparando para a minha viagem, né? Vocês sabem, hoje eu pego o trem em direção a Varsóvia, chego em Varsóvia amanhã e pego o avião em direção a Jerusalém, em direção a Israel, amanhã, chegando lá no dia 2, né? Então eu tenho uma viagem grande pela frente, tenho que preparar os vídeos com alguma antecedência. Então hoje o vídeo vai ser curtinho, rapidinho, amanhã também vai ser um vídeo curtinho, rapidinho, mas dia 2 deve chegar tudo à normalidade, a gente retoma a normalidade dos vídeos aqui, tá? De qualquer forma, também me ajudou o fato de que não tem muita coisa acontecendo aqui hoje não, tá? Até o bombardeio tradicional russo com drone Shahid e coisa e tal, teve pouca coisa de ontem para hoje. Continuamos com os blackouts rotativos aqui em Kiev. Neste momento que eu estou gravando eu estou sem luz, mas nada que afete de forma geral a cidade, né? Tudo funcionando direitinho aqui. A gente teve também ataques ucranianos aqui em Simferopol e em Berdiansk, tá? Ataques grandes aqui com drones na região, e temos algumas informações de ataques passados que a gente teve também. O que chamou atenção muito de ontem para hoje foi uma frase que o Zelensky disse, em que ele teria, na interpretação de algumas pessoas, dito que a Ucrânia aceitava ceder os territórios pela paz, que se a Ucrânia fosse aceita na OTAN, que a Rússia podia ficar com os territórios que estão lá, o que é absolutamente falso. Ele nem tem o poder de fazer isso. Pela Constituição da Ucrânia é proibido esse tipo de acordo de paz aqui, então nem que ele quisesse ele poderia aceitar. Acordo de paz é só com todos os territórios da Ucrânia devolvidos, inclusive nas fronteiras de 91 plenamente reconhecidas, né? Aí depois você tem que fazer um acordo de paz para evitar que a Rússia invada de novo, eventualmente devolvendo Kursk, alguma coisa assim, se for o caso, né? E também com garantias para que a Ucrânia não seja invadida de novo, mas nós vamos falar sobre isso direitinho. E também a outra notícia é a questão da delegação de senadores brasileiros que está aqui, na Ucrânia. O Moro, a Damares Alves e o Magno Malta estão aqui em Kiev hoje. Eu cheguei a procurar meios de entrar em contato com eles e coisa e tal, mas o problema é que, como eu falei para vocês, a minha viagem é hoje, então ficou tudo muito em cima da hora, ficou difícil de eu me encontrar com eles aqui, mas de qualquer forma, muito boa a presença deles aqui, porque ajuda também a passar a mesma mensagem que eu tenho passado aqui para vocês. A Ucrânia está normal, não tem nada demais, esse negócio que o pessoal fica falando, não, porque o Putin vai usar um míssil XYZ e não sei o que lá, vai nada, o Putin é um banana. Mas enfim, vamos falar também sobre a visita dos senadores aqui, o que a gente espera desse encontro, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Livre e Desregulado, de Sunguinha no Muro das Lamentações e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, de ontem para hoje teve pouca coisa, tá? Eu, sinceramente, dormi a noite toda, não ouvi nada de ontem para hoje. Teve 10 drones Shahid que foram lançados pela Rússia durante a noite, 8 foram derrubados, então nenhum efeito prático no final das contas. A gente ainda está com blackout rotativo por conta daquele grande ataque que teve com mísseis e drones há coisa de 2 dias atrás. Ali sim acabou comprometendo parte da capacidade de fornecimento de energia elétrica da Ucrânia. Já está sendo resolvido, tá? Muito em breve deve voltar tudo à normalidade, como é padrão, mas nesse momento a gente ainda está com blackouts rotativos aqui em Kiev, inclusive eu estou sem luz neste momento que eu estou gravando esse vídeo, né? A Ucrânia fez alguns ataques também. Esse ataque aqui é de ontem, tá? A gente já falou sobre ele ontem. A coisa que a gente tem é a informação de que foi atingido um armazenamento de S-400, de mísseis S-400 que tinha em Simferopol. Então essa imagem aqui é Simferopol, é essa cidade aqui, na verdade é próxima a Simferopol, né, aqui na Crimeia, e ela mostra um conjunto de mísseis S-400 destruídos. Lembra que eu mencionei para vocês que essa fumaça fazendo uma tira assim, indica justamente explosão de munição, né? E é uma excelente notícia isso, porque esses S-400, em princípio, são mísseis de defesa antiaérea, mas a Rússia tem usado esses mísseis, ela adaptou esses mísseis para serem lançados contra alvos em terra também, e isso é algo bastante ruim, né? Bom, também teve uma explosão em Berdiansk. Berdiansk é essa cidade aqui ucraniana temporariamente ocupada pelos russos. Não temos muitas informações ainda sobre o que seria, o que teria acontecido aqui,
mas a gente sabe que teve uma explosão, os ucranianos atingiram alguma coisa ali, né? E ontem a gente falou sobre esse depósito de óleo Atlas na região de Rostov, ele ainda está pegando fogo hoje, ou seja, é o segundo dia já do depósito pegando fogo. Lembra que esses depósitos eles ficam pegando fogo muito tempo, se o corpo de bombeiros não consegue aplacar ali o incêndio, pode acontecer explosões em outros tanques, pode se expandir esse incêndio, vamos torcer para que isso aconteça, né? Bom, também tem uma informação, mas é uma informação que não foi confirmada ainda, que os ucranianos teriam atingido um navio VDK 1171, o Ivan Green, próximo à Geórgia, ali no porto de Tuapse. Lembra que a gente falou ontem mesmo que os ucranianos tinham atingido alguma coisa em Tuapse. Muita gente estava achando que era a refinaria de Tuapse, mas pode ter sido este navio atingido. Não temos ainda a confirmação disso, mas é um navio grande. Seria mais um navio russo da frota do Mar Negro, mais um destruído pela Ucrânia nessa guerra, né? Outra boa notícia que a gente tem de ataques anteriores foram os ataques aos radares, né? O GUR confirmou que 3 radares foram destruídos nos últimos dias usando drones e mísseis, né? Um Casta E2E e 2 Podlets teriam sido destruídos aí. É excelente notícia isso. E a gente tem informação também de um radar Zoopark também, que foi destruído por drone. Esse aqui é além desse daqui, tá? Esses aqui foram destruídos por drone de longa distância, esse daqui foi destruído por drone FPV na linha de frente, né? Aqui, ó, tá o radar russo aqui. Eu não posso botar o som do vídeo, porque costuma ter música e coisa e tal, e o drone FPV foi lá e atingiu o radar, destruiu o radar russo completamente, né? Então, excelente notícia. Isso daí é menos radares para os russos. Aqui tá aqui a imagem da explosão do incêndio ali do radar russo, né? Bom, além disso, na linha de frente também continuam as batalhas em várias regiões, tá? Mas não tem nenhum avanço em direção nenhuma. A situação é a mesma, eu nem vou mostrar os mapas do Poulet-Volant aqui, porque é basicamente a mesma coisa, nenhum avanço russo em direção nenhuma, onde tem avanço pequeno que não é ponto estratégico e não muda nada no final das contas, né? Ou seja, continuam os russos, mas veja, mas não é que esteja parado, não é que os russos pararam de atacar, não, eles continuam atacando com muita força, mas não estão conseguindo mais ter sucesso em avançar em ponto nenhum, né? Isso é uma coisa que é preocupante para os russos, a gente está realmente perto da culminação desse esforço ofensivo russo por aí, né? E, evidentemente, é isso que os ucranianos estão esperando para começar um contra-ataque do lado deles. Quando é que isso vai acontecer? Eu acho que só ano que vem. O Instituto para o Estudo da Guerra traz aqui algumas informações sobre o Putin, que deu uma coletiva à imprensa falando um monte de especificações do míssil Orshenik, né? Não porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele dá cambalhota, ele vira de cabeça para baixo, ele finge de morto, o míssil faz um monte de coisa, né? Mais uma tentativa patética do Putin de botar medo nas pessoas, do pessoal do Ocidente ficar achando, não, porque caramba, a Rússia pode iniciar uma guerra nuclear. Enfim, mais uma besteira do Putin aqui, né? O fato é que o Putin está numa enrascada, porque lá na Síria, eu tenho feito um vídeo sobre a situação na Síria independente aqui no canal Mundo em Revolução. A Síria, vocês sabem, né, os rebeldes, particularmente do HTS, têm avançado bastante ali sobre Alepo. O Bashar al-Assad foi para Moscou, muitos acreditam que fugindo, porque ele foi com a família inteira, né? E foi pedir ajuda militar. E segundo está dizendo que a Rússia prometeu mandar ajuda militar extra para Damasco para dominar os rebeldes e coisa e tal, e a ajuda vai chegar em 72 horas, né? Vamos ver se vai chegar mesmo, porque o problema todo é quanto que vai chegar de ajuda. Com os rebeldes tomando a cidade de Alepo, eles tomaram também um monte de munição, um monte de hardware, né, um monte de armas, um monte de tanques dos russos e do exército da Síria que estavam lá em Alepo. Eles já tomaram a cidade de Alepo praticamente toda, né? Não sei se vai ajudar muita coisa não. Além disso, tem o caso da traição da Turquia, né? A Turquia, que tem sistemas S-400 de defesa antiaérea russos, né, de fabricação russa, usou esses sistemas, emprestou esses sistemas para o HTS, lembra, são forças apoiadas pela Turquia, para derrubar os aviões russos. Ou seja, tem avião russo sendo derrubado por sistemas de defesa antiaéreos russos graças à Turquia. Bom saber que a Turquia já viu que a Rússia perdeu, não vai conseguir nada nessa história, né? Aqui, ó, o David D traz aqui uma lista das tragédias russas dos últimos dias. Rublo batendo 1 para 116, né, 116 rublos para $1.
o mercado destruiu completamente, perdeu a maior parte da Síria, está perdendo a Geórgia, a gente vai falar sobre isso, a Geórgia continua com protestos muito grandes lá. A Moldova se recusa a pagar para a Gazprom 750 milhões de dólares, 2.000 russos mortos por dia, o Banco Central prestes a cair, né? Tem muita gente falando que a Nabiullina, que é excelente, ela tem uma capacidade técnica muito boa, né? E ela teria sido inclusive obrigada pelo Putin a ficar na Rússia, alguns dizem, sob ameaça de morte. E para ele dirigir o Banco Central lá. E aparentemente o Putin quer culpar ela, ou pessoas no Kremlin querem culpar ela pela crise econômica e defenestrar ela. O que vai acontecer em seguida a isso é que a coisa vai degringolar ainda mais rápido, né? Enfim, a ferra a Rússia, descobriu que o Trump não é pró-Rússia, e a 205ª Brigada Russa recusa lutar. Enfim, um monte de problemas que os russos estão tendo aí nos últimos dias, né? Mas o grande problema todo é o econômico, é o que eu falo para vocês. A grande tragédia Rússia é econômica, né? O pessoal vem nesse papo de que sanções não machucam nada, sanções não fazem diferença e coisa e tal. E eu estou avisando aqui desde o início da guerra, sim, sanções fazem diferença. E elas são escalonadas. Cada vez que vai passando o tempo e o Putin não desiste dessa guerra idiota dele, não tira as tropas dele toda da Ucrânia, as sanções vão piorando. Chega uma hora que começa a dar pau, né? E da última vez o Putin fez a brincadeira dele com o Orchenik, ameaçando Dnipro, acabou que não teve efeito nenhum aquilo ali, mas teve do outro lado teve a sanção da Gazprom Bank, que aí ferrou completamente a economia russa de vez, né? E aqui, ó, ele falando aqui que o Kremlin está numa situação, isso que está falando é o SVR, né? O Serviço de Inteligência Russo, inclusive, né? Ele está dizendo aqui, isso é uma liberação à imprensa do SVR, para você entender o problema. Uma crítica de órgãos do governo ao Putin, né? A Rússia está num nó górdio, né? Nó górdio é aquele nó que quanto mais você tenta soltar o nó, mais ele prende, né? De sua própria criação. O Kremlin não pode parar a guerra da Ucrânia e também não pode continuar a guerra na Ucrânia por muito mais tempo. E isso foi dito pelo SVR, tá? Isso foi dito pelo Serviço de Inteligência Russo. Ou seja, aparentemente as críticas ao Putin estão chegando num nível muito grande. E aqui, ó, o rublo continua caindo, não encontra o suporte, está em queda livre. Parece que só tem negócios agora, aqui, ó, isso aqui é a visão do rublo, né? E o Banco Central parou de comprar rublos com dólar para tentar manter a paridade do rublo, porque simplesmente, seja porque não tem dólares para pagar, seja porque vê a coisa como inútil, ou seja, não conseguiria parar a queda do rublo, mesmo se comprasse dólares o Banco Central, né? Ou seja, a situação degringolando cada vez mais rápido lá. Bom, teve uma entrevista do Zelensky para Sky News, né, que é uma imprensa de mídia, uma mídia da Inglaterra, né, em que ele falou que ele teria dito uma frase que foi interpretada por muita gente dessa forma aqui. Ó. Ele concordaria com cessar-fogo se a Ucrânia fosse aceita na OTAN com a intenção de recuperar os territórios ocupados da Rússia, inclusive a Crimeia, através de meios diplomáticos num ponto posterior, né? Aceitar um cessar-fogo, aceitar um Minsk III é uma coisa que o pessoal não está disposto aqui na Ucrânia por um motivo muito simples, né? O Minsk I, Minsk II, o pessoal viu que resultou nesse ataque russo agora. Então o Minsk III não vai resolver problema nenhum, né? Agora, o que o pessoal coloca mas e se a Ucrânia entrar para a OTAN? Aí a Rússia não teria como avançar mais, né? Mas, de qualquer forma, abrir mão dos territórios de Kherson, Luhansk, Donetsk, né, Zaporizhia e a Crimeia é simplesmente impossível. A Constituição ucraniana não permite isso, a população não aceitaria esse tipo de acordo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, primeira coisa, não foi bem isso que ele falou, tá? Então o Timofey Milovanov fala aqui que não foi exatamente isso que o Zelensky falou. Que primeira coisa, o cara perguntou para ele se ele aceitaria uma proposta de cessar-fogo cedendo os territórios ucranianos para a Rússia, alguma coisa assim, né? Aí ele falou, não, olha só, ninguém fez essa proposta, não existe essa proposta. Então, para início de conversa, não tem essa hipótese, não existe isso, né? Agora, um cessar-fogo seria uma coisa boa para acabar com a fase ativa da guerra? Sim, seria uma coisa positiva. A parte não ocupada da Ucrânia entrar para a OTAN seria uma coisa positiva? Também seria bom para a Ucrânia isso, não tenha dúvida. E no futuro, outra solução poderia ser dada para os territórios ocupados sem falar especificamente o que seria isso daí, né? E no final das contas, ou seja, o pessoal que interpretou que ele disse que é por meios diplomáticos, meio diplomático não vai resolver nada. Vai
vai ter que ser por meios militares, mas eventualmente esperar a queda do Putin ou esperar alguma coisa, porque o fato é, a Ucrânia sabe que a Rússia também, essa solução não atende à Rússia também. A Rússia, a única maneira que ela tem de ganhar essa guerra é se o Zelensky cair, se eles conseguirem dominar o governo central da Ucrânia. Territórios, simplesmente manter esses territórios ocupados do jeito que está, é muito caro para a Rússia, ela não consegue isso, ela já está quebrando com esforço de guerra. Imagina o que vai acontecer, ela tendo que reconstruir esses territórios por conta própria e esses soldados todos voltando para a Rússia sem ter uma vitória, né, sem ter um resultado final. Enfim, ele falou isso, a minha visão é a seguinte, porque ele quer negociar com o Trump. E ele quer mostrar que está negociando de mente aberta, ao contrário do que o pessoal quer colocar aqui, não que o Zelensky quer continuar a guerra, não existe proposta nenhuma. Mas vamos negociar, vamos conversar nisso daí, vamos chegar num acordo disso daí. Por que ele fala isso também? Porque ele sabe que a Rússia não tem como aceitar esse acordo. Então não adianta, esse acordo é uma coisa que tem na cabeça das pessoas, mas que nunca vai se concretizar de qualquer forma. O Zelensky não quer ficar com o ônus de dizer que não aceita o acordo previamente, né, para colocarem nele a pecha de que ele não quer negociar, que ele quer ficar fazendo a guerra e coisa e tal. Não, ele não quer a guerra, ninguém quer a guerra, né? A guerra foi imposta na Ucrânia. Então é assim que eu vejo essa história. Isso aqui, na verdade, é o Zelensky dizendo para o Trump que está disposto a negociar. Vamos negociar, vamos ver, faz a proposta aí, vamos negociar em cima disso, porque também ele sabe que a Rússia não pode aceitar essa proposta de nenhuma forma, né? Aqui, ó, também ele falou sobre o Trump nessa entrevista, dizendo que quero trabalhar com ele pessoalmente. Muitas vozes falam coisas, mas isso é uma coisa positiva, ou seja, mostra que o Zelensky sabe, né? É claro que ele sabe, né? Que tem muita propaganda russa, então muitas das coisas que dizem que o Trump é pró-Rússia e não sei o que lá, é propaganda. Então o Zelensky falou que quer sentar com o Trump e conversar diretamente com ele, que não quer, sem intermediários, né? Aqui, ó, apesar do fato de que tem vozes diferentes cercando o futuro chefe da Casa Branca, vamos trabalhar com ele pessoalmente, né? Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso, né? E ele enfatizou que Kiev precisa do apoio de Washington, não tenha dúvida. Kiev vai continuar precisando do apoio de Washington, né? Eu quero trabalhar com ele diretamente porque as pessoas em torno dele têm vozes diferentes. E é isso que a gente não pode permitir, as pessoas destruírem a comunicação, as pessoas em volta da gente destruírem a comunicação. Não seria uma coisa, não ajudaria isso e seria destrutivo, né? Então o que eu entendo que está acontecendo aqui é justamente o Zelensky abrindo o caminho de comunicação, né? Ou seja, o Trump quer negociar alguma coisa, vamos negociar qualquer coisa. Ele quer congelar o negócio, vamos negociar, vamos sentar e conversar para ver se a gente chega num acordo disso daí, né? Não vai ter acordo, porque a gente sabe que a Rússia também não vai aceitar esse tipo de coisa. Então não tem problema, né? A CNN publicou um futuro plano do Trump do Kate Kellogg. De novo, tem que tomar muito cuidado. A CNN é agente russo. Então isso daqui não quer dizer nada, pode ser coisa totalmente diferente, né? Aqui, ó, a linha de frente seria congelada por um cessar-fogo e a introdução de uma zona demilitarizada. Sanções seriam liberadas parcialmente. A liberação completa das sanções possível apenas com um acordo de paz que a Ucrânia concorde. E a introdução de taxas na exportação de energia russa, que seria usado para reconstruir a Ucrânia. E o retorno dos territórios ocupados aconteceria através de canais diplomáticos, provavelmente depois que o Putin deixar a política russa. Ou seja, o Putin aceitaria isso em troca de que ele daria uma facada no povo russo, porque quando ele sair do poder, e ele teria que sair em algum momento, a Rússia perderia os territórios todos na Ucrânia, né? Isso aqui é uma coisa possível? De novo, a posição do Zelensky é vamos sentar, vamos negociar, vamos ver o que pode, porque a Rússia não vai aceitar isso de qualquer forma. Então o Zelensky não quer ficar com o ônus de dizer não à negociação. Ele está dizendo que tudo bem, a gente negocia. Né? Vamos ver no que vai dar, porque o mais provável é que não vai dar em nada mesmo. Bom, uma outra notícia positiva aqui na Ucrânia, o Mikhailo Drapati, que é um militar muito conhecido aqui na Ucrânia, muito famoso, ele é o cara que estava ele é o comandante desse blindado aqui que retomou Mariupol, chamado blindado voador aqui, ó, que fez parte da reconquista de Mariupol lá em 2014, né? Ele foi nomeado chefe das forças terrestres da Ucrânia, tá? Ele está abaixo do Syrskyi ainda, o Syrskyi é o comandante-geral das forças ucranianas, mas ele está logo abaixo ali, então excelente notícia isso, né?
Na Geórgia continuam os protestos muito grandes lá na Geórgia, o que é mais dor de cabeça para o Putin está perdendo o controle na Geórgia também. E a gente teve o encontro do Zelensky com os parlamentares da América Latina, né? Vários países da América Latina mandaram parlamentares aqui para a Ucrânia para discutir uma série de cooperações e aumentar a cooperação da defesa da Ucrânia. Então isso aqui é a notícia aqui no Jornal da Ucrânia sobre isso, mostrando aqui o encontro com os vários parlamentares. E do Brasil tem 3 parlamentares aqui, é a Damares Alves, o Sérgio Moro e o Magno Malta, né? São os que estão presentes aqui nessa reunião. O Sérgio Moro postou uma foto com o Zelensky aqui, ele está aqui em Kyiv, provavelmente está aqui pertinho aqui de onde eu estou também. Aqui o Magno Malta pediu desculpas ao Zelensky pelas falas do Lula. Eu também já falei isso, eu peço desculpas aí pela lambança desse pinguço corrupto que absolutamente não representa o povo brasileiro, ninguém sabe o que ele está fazendo ali sentado na cadeira da presidência. Enfim, é uma coisa muito positiva isso daí, né? Mas é aquele negócio, a gente espera que isso resulte em frutos, tá? É muito importante que o Senado não faça só uma visita de solidariedade. A visita de solidariedade é importante. Inclusive eu falei sobre isso num vídeo lá no canal Ancapso, né? Eu falei em mais detalhes sobre isso. É importante até para acabar com essa aura de medo, não porque a Rússia vai destruir, vai lançar mísseis e coisa e tal no parlamento ucraniano. Tá o pessoal aqui, tá a Damares Alves, tá o Moro, tá o Magno Malta no parlamento ucraniano aqui, encontrando com o Zelensky, coisa e tal. Não vai ter nada no final das contas. Mas isso é importante, mas seria muito mais importante que tivesse desdobramento isso, que os parlamentares brasileiros fizessem uma comissão no Senado, fizessem alguma coisa para tentar aumentar essa cooperação, mandar armas para a Ucrânia, armas defensivas, tá? O Gepard, que o exército brasileiro tem um monte de Gepard apodrecendo lá sem uso, pô, manda uns Gepard aqui para a Ucrânia, isso é muito importante para a gente ter justamente pacificar essa ligação da Ucrânia com o Brasil. A Ucrânia vai sair vitoriosa dessa guerra e quem estiver do lado errado vai acabar perdendo um bonde muito importante para o futuro. Eu espero que o Brasil entenda isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.